Olá! Aqui estou eu com o vídeo sobre os sonhos e a projeção astral que eu prometi. Então, quem não me conhece, o meu nome é Ana Vasconcelos. Eu gravo vídeos aqui para o canal YouTube do MetaAngel 22, vídeos que nos ajudam a acordar mais a consciência, a ter informação desta nova era, desta nova consciência que está a ser trazida e está a ser acordada no planeta inteiro. Eu escrevi um livro que se chama o MetaAngel 22 e que nos ajuda na cura sem medicamentos, através de meditações aos chakras e a geometria sagrada dos chakras, através da cura, através da vibração, através da limpeza dos corpos de dor. Esse livro chama-se o Método Angel 22 e ele está à venda no site da Prime Books, se tiver interesse. Esse livro está muito relacionado com hoje o que nós vamos falar dos sonhos, porque eu recebi esse livro praticamente todo ele através de sonhos e através de meditações. Portanto, é um livro que traz informação, no fundo, do outro lado para este lado. Coisas que, se calhar, eu, se não tivesse tido aqueles sonhos, nunca me lembraria nem chegaria lá. Durante o tempo em que eu estive a escrever o MetaAngel 22, eu sonhava muitas coisas e depois não entendia o que eu sonhava. Ia pesquisar, depois chegava à conclusão que muitas das coisas que eu sonhava já existiam e que estavam realmente, que eu estava no caminho certo e que aqueles sonhos não eram só uma coisa mirambulante ou fruto de uma imaginação ou de um sonho, que era informação importante para a nossa cura. Então, se tiver mais interesse em saber como é que funciona este MetaAngel 22 para nos ajudar a curar sem medicamentos, o livro está à venda no site da Prime Box. E agora, então, vamos falar de sonhos. Então, vamos lá falar de sonhos. Eu não me vou entrar muito sobre o que é que são os sonhos e o que é que não são. Se calhar vou dar assim umas luzes, porque aquilo que eu posso dizer e passar e partilhar e a razão pela qual eu estou a gravar este vídeo é para passar a minha experiência, porque os sonhos têm sido realmente muito importantes na minha vida, muito importantes no meu desenvolvimento como pessoa e muito importantes para me ajudar às vezes a tomar decisões e como já sabe, eu falei atrás, para me ajudar a curar. Porque o método que eu escrevi, o livro MetaAngel 22, veio inicialmente para me ajudar a curar de uma depressão profunda que eu tive, um esgotamento, ninguém sabe muito bem o que foi. Eu sei o que foi, ao fim destes anos percebi e fui elucidada através dos meus sonhos. Eu tive um sonho que me veio a profetizar que eu ia passar por esse estado. Na altura ainda não estava acordada, não percebi bem o sonho, mas depois mais tarde percebi tudo. Então, eu estou agora a escrever um segundo livro que trata o meu processo de acordar através destes sonhos que me vieram encaminhar até o MetaAngel 22. Depois também o MetaAngel 22 foi encaminhado através de sonhos. Por isso, para mim, os sonhos é quase como se fosse uma segunda vida. Existem vários tipos de sonhos e a coisa mais importante que nós devemos saber em termos de sonho é o quê? Existem aqueles sonhos com símbolos estranhos ou que a gente sonha com coisas que não têm nada a ver, assim, aleatórias. E depois existem vários livros para que nós possamos interpretar esses sonhos através de símbolos. Dos símbolos, ou se eu sonhei com um cavalo, ou se eu sonhei com um dia de lua cheia, uma noite de lua cheia, o que quer que seja que eu sonhei, existem várias interpretações para esses símbolos. Mas, contudo, a meu ver, da experiência que eu tenho tido a sonhar e a interpretar, o principal é a nossa intuição, que nos diz o que é que aquele símbolo quer dizer. Porque, imagine que eu sonho com um cavalo e você sonha com um cavalo, não é? Cada um de nós sonha com um cavalo. Esse cavalo pode ter uma simbologia geral, o cavalo pode transmitir uma simbologia geral e ter um significado no geral, mas para a sua história e para a minha história ele tem um sentido diferente. Para mim o cavalo é sinónimo de anjo, mas para poucas pessoas, eu sei que a maior parte das pessoas olha para o cavalo como robusto, força, coragem, então, mas para mim, não sei porque é um animal que eu considero quase como um anjo, um curador da terra. Eu gosto muito dos cavalos, para além de os achar muito imponentes e tudo, mas então
está a ver já que, se para mim o cavalo simboliza um anjo na terra, se para outra pessoa o cavalo simboliza coragem, força e robustez, então a mensagem para aquela pessoa é uma, para mim é outra. Portanto, é importante aquilo que está no livro sobre, mas a um nível superficial, sobre o que é que quer dizer superficialmente o símbolo do cavalo, ou do que quer que seja que você sonhou. Mas depois é a sua intuição que lhe diz o que é que quer dizer aquele sonho. Então eu sugiro que faça o seguinte. A primeira coisa dica que eu vou dar em relação aos sonhos é ter um diário de sonhos, onde você escreve aqueles sonhos que você acha que são mais importantes. Não vai ser sempre, não é? Mas há alturas que nós temos sonhos mesmo importantes, que nós sentimos, este sonho tem aqui uma mensagem para mim. Então escreva nesse diário de sonhos, para depois você poder interpretar. E às vezes vai lá atrás aquele sonho que teve, porque passado um ano fez sentido e vai a ver e já entendeu aquele sonho. Portanto, o diário de sonhos é muito importante. E a outra coisa muito importante é meditar sobre o que é que aquele sonho queria dizer para si, porque muitas vezes a simbologia daquele sonho só você sabe. Aliás, muitas vezes não, sempre. Só nós é que sabemos exatamente qual é a mensagem que aquele sonho nos está a trazer. Principalmente na era que estamos, era Aquário, onde as mensagens estão dentro de nós e não fora. Então não adianta irmos procurar fora em livros, em pedir ajuda a alguém. Não adianta. Vá meditar sobre esse sonho, ou antes de dormir, ou pode perguntar o que é que, por exemplo, aquele cavalo me queria dizer neste sonho, e depois deixe que seja o primeiro pensamento que venha à sua mente. Ou então, antes de meditar, tenha a intenção de perceber o que era a mensagem daquele sonho, ou antes de dormir pode pedir à sua consciência para explicar melhor, ou sonhar outra vez, ou você entender qual é o significado daquele sonho. Porque quando nós temos a continuidade e estamos habituados a sonhar e a falar com a consciência, ela responde-nos nos sonhos. E como é que isto se faz? Então, para além de ter um caderninho para escrever os sonhos, existem regras importantes. A primeira regra é não se levante imediatamente quando acorda. É sempre importante ficar uns 10, 15 minutos a tentar rever. Isto é um processo que nós fazemos sempre. Eu faço sempre inconscientemente, mas depois percebi que era um método muito eficaz. Então você não se levanta logo, porque é como desfaz o sonho. Se você se lembra quando acorda e vai à casa de banho, quando chega à casa de banho já foi, já não se lembra. Então ficar ali, fechar os olhos e dar a volta ao sonho, e foi isto, e foi aquilo, e foi aquilo outro, e depois então de fazer a volta toda ao sonho. Se não foi nada de interessante, não precisa de escrever, se foi importante, vai escrever. Mas de qualquer maneira já não vai esquecer tão facilmente, porque o dar a volta ao sonho acordado, mais numa consciência diferente, faz com que nós façamos o download dessa informação e já fica na consciência, já não vamos esquecer. Não é aquela coisa que eu sonhei com isto, vou fazer outra coisa, vou-me levantar, estou atrasada e de repente, eu queria me lembrar. E depois às vezes é difícil do sonho vir. Portanto, muito importante, ponha o despertador 10 minutos, 15 minutos antes da hora que tem de acordar para se relembrar dos sonhos. Outra coisa importante é, antes disso, deitar, pedir à sua consciência. Se você não tem o hábito de sonhar, se não sonha diariamente, ou se não se lembra dos seus sonhos, não se preocupe. Todas as pessoas sonham, toda a gente sonha. O sonho é algo fundamental para irmos buscar serotonina para o corpo regenerar. E não existe ninguém que não se lembra dos sonhos. O que é que acontece? Existem muitas pessoas que às vezes não têm essa consciência trabalhada. Então o que é que nós temos de fazer? Antes de dormir, pedimos à nossa consciência, dizer mesmo, eu peço à minha consciência que amanhã eu me possa lembrar dos meus sonhos. Eu quero amanhã lembrar-me dos meus sonhos. Então peça à sua consciência, ou pode só dizer, consciência, amanhã por favor lembra-me dos meus sonhos, ou eu peço para amanhã me lembrar dos meus sonhos, como você quiser. Vai ver que durante o sonho vai dar por si a dizer, eu quero me lembrar disto, eu não posso esquecer daquilo. A mim isso acontecia muitas vezes. É muito importante antes de ir para a cama, o momento antes de ir para a cama, também você não se envolver em situações de stress, de ansiedade, ver filmes pesados, discussões. Não tenha discussões antes de ir para a cama. Se tem que resolver algum assunto, deixe para resolver no outro dia. Ou também, eu acho que os casais não se devem adormecer chateados um com o outro, é uma coisa que eu nunca consegui. Mas tente ter essa conversa com paz. Se vê que essa conversa vai gerar uma discussão e vai ser agressiva, não se deite enquanto essa paz não esteja no seu coração. Converse,
tiver que discutir, discuta, mas depois não se deite, não vá dormir enquanto não tiver o coração em paz, entende? É muito importante irmos de dormir com o coração em paz, até para que o nosso sono seja reparador, porque o sono serve para reparar as células, regenerar o corpo. Muitos sonhos às vezes são mesmo para o nosso corpo astral, o nosso corpo energético ser curado e ser regenerado. E se nós, outra coisa muito importante, não coma 2, 3 horas antes de ir para a cama, porque isso é outra coisa que também dificulta a regeneração do corpo, porque o corpo, em vez de estar liberto para regenerar, enquanto a alma vai passear e vai fazer a tal projeção astral, e que são os nossos sonhos, não é? Projeção astral não é bem os nossos sonhos, mas eu depois já falo em projeção astral a seguir. Mas enquanto a nossa alma vai passear, o corpo, quando não está a fazer nenhuma digestão, portanto o corpo está completamente focado na regeneração celular, em repor a energia do nosso corpo. Portanto, é muito importante, vá-se deitar com o estômago vazio. Há muitas pessoas que não conseguem dormir com o estômago vazio, eu às vezes também não consigo, mas é uma questão de hábito. Eu comecei-me a habituar, janto cedo, janto pelo menos 2 horas a 3 antes de ir para a cama, 3 horas e meia, 4 melhor. E se estiver com fome antes de ir dormir, pode dizer a si próprio: eu consigo, eu adoro dormir com fome. Era o que eu dizia a mim própria, porque eu percebi-me que às vezes tinha mais pesadelos, e assim eu acho que isso tem muito a ver com nós nos deitarmos com o estômago cheio, para além de criar azia e fazer refluxo, mas não ajuda, não deixa o corpo regenerar e nós vamos acordar sempre mais cansados. Então, nós temos vários tipos de sonhos. Então, as dicas, vamos só fazer aqui uma conclusão das dicas, muito rapidamente para vocês. Tenham um caderninho. É importante termos um caderninho dos sonhos, muito importante, onde nós apontamos sempre tudo aquilo que nós sonhamos quando é importante. Depois, para além disso, faça por se deitar em paz. E não se deite com o coração pesado nem estressado. Outra coisa muito importante: ao acordar, não se levante logo, ponha o despertador para antes e depois refaça todo o seu sonho, que é para quando você for à sua vida, ainda se lembre do sonho. Se for importante, escreva-o, está bem? Então agora eu vou-vos falar dos tipos de sonhos. Então, nós temos aqueles sonhos oníricos, que nós sonhamos com mensagens que muitas vezes são difíceis de decifrar, e que sonhamos com coisas que não têm nada a ver uma coisa com a outra, ou com pessoas que não têm nada a ver com aquele sonho, misturamos tudo. Todos estes sonhos têm sempre uma vertente simbólica e são sempre importantes, porque lá tem sempre um zoom do nosso subconsciente e muitas vezes de coisas e de traumas que temos que trabalhar e limpar na nossa vida. Uma coisa muito importante é que a maior parte das vezes todas as personagens do seu sonho estão relativas à sua personalidade. Não quer dizer que você seja aquela pessoa, mas que tudo o que você vê no seu sonho existe um espelho, é como se fosse um espelho do seu interior subconsciente. Então tem estes sonhos que são assim os mais banais e que, como eu já lhe disse, nós vamos interpretá-los sobretudo através de intuição, a nossa intuição. O que é esta imagem? Você faz assim, pergunta, por exemplo, o que é este cavalo? Por exemplo, que eu sonhei com um cavalo a pastar, só que em vez de pastar o seu pasto normal, estava a comer, sei lá, pedras. Pronto. Então você pergunta, o que é este cavalo a comer pedras quer dizer? O que é que este sonho me quer dizer? Depois você ou vai meditar sobre esse assunto, ou acalma a sua mente, respira fundo e depois deixa que seja a primeira coisa que lhe vier à mente sobre isso. Não vai racionalizar, porque então já está a estragar tudo, estamos a entrar com a mente racional, que já não é intuitiva e não nos vai ajudar. Portanto, a nossa intuição vem do nosso lado, do subconsciente, e nós só conseguimos chegar à intuição se não racionalizarmos. E para fazermos isso, faça a pergunta: o que é que este sonho teve, que mensagem é que este sonho me quer passar, e depois feche os olhos, respire, esvazie o cérebro e deixe que seja a primeira coisa que lhe vier à mente. A primeira coisa que lhe vier à mente é o que quer dizer esse sonho, tá? Às vezes é difícil, a maior parte das vezes ao princípio é difícil nós chegarmos ao que é que quer dizer os sonhos só da intuição, porque estão muitos medos e ansiedades e desejos misturados e que às vezes nos dificultam
chegar à intuição, mas trabalho a intuição. Aqui no Método Angel 22 tem a meditação do chakra frontal, que é um que nos ajuda muito a trabalhar a nossa intuição, e a nossa intuição é sobretudo trabalhada quando nós perdemos os medos. Depois temos os pesadelos, que muitas das vezes eles nos ajudam. Os pesadelos, ao contrário do que muitas pessoas pensam, os pesadelos são bons, ajudam-nos a libertar energia que muitas das vezes iriam fazer com que a gente fosse sofrer mais à frente ou durante o seu dia-a-dia. Então os pesadelos são uma limpeza de energia negativa ou de algum trauma ou de alguma coisa que nós estamos a não saber gerir. E, portanto, quando tiver um pesadelo, tente interpretá-lo e, se possível, faça uma meditação para limpar aquele corpo de dor que foi gerar aquele pesadelo. Pois existem sonhos que nós temos que às vezes são premonitórios, ou seja, vão-nos dizer que vai acontecer isto, ou nós vemos-nos. Eu tive como eu falei, antes de eu chegar àquele esgotamento profundo, que foi o que me fez depois acordar a nova consciência e escrever o método Angel 22, que foi o método através do qual eu me curei. Eu tive um sonho premonitório que já me vinha a dizer isso, onde eu estava numa cama de hospital e estava incapaz de comunicar com o mundo, não conseguia falar com ninguém. Os meus filhos foram-me ver ao hospital e eu não conseguia comunicar com eles, era uma angústia muito grande, não conseguia dizer a ninguém o que estava a sentir. E eu acordei muito angustiada daquele sonho e depois percebi que aquele sonho foi uma premonição, foi um aviso para o caminho onde eu me estava a dirigir. Mas está tudo certo, eu tinha que passar por ali, foi assim que isto foi mais ou menos em 2002, portanto, 2002 ou 2001. Portanto, foi há bastante tempo, quase há 19 anos, mas foi fundamental para eu acordar. Eu tive que bater lá no fundo. Eu acho que o acordar nunca é fácil para ninguém. Se está a passar um processo de acordar, se está deprimido, se está ansioso, se está com medos, confie. Acordar a nova consciência é a mesma coisa que desarrumar a casa toda, partir a casa toda para depois construir uma casa nova. Ou para conhecer a casa que lá estava, que é a sua essência, que às vezes nós nascemos com uma essência linda, maravilhosa, bonita, plena, pura, e depois vamos crescendo e isso vamos criando traumas, crenças limitantes e acabamos por ser uma manta de retalhos e aquilo não é quem somos. Então, o acordar significa muitas crenças irem ao ar, muitas coisas daquelas que a gente achava que era assim, afinal não são. Por isso, não tenha receio, se está a acordar, tenha confiança, confie no processo, peça ajuda, faça meditação, autocura, se não consegue ainda fazê-lo sozinho, peça ajuda e peça ajuda nos sonhos. Os sonhos, para mim, foi uma das coisas que mais me ajudaram, porque eu cheguei à conclusão que nós temos eu penso que foi das primeiras vezes que eu tomei consciência de que o nosso corpo existe para lá do físico, foi a dormir, foi nos sonhos. Porque eu tenho experienciado coisas tão fabulosas, tão fantásticas, e nisto agora eu vou falar da projeção astral. Projeção astral é quando nós saímos do corpo com consciência, ou seja, nós acordamos no sonho, ou não. A projeção astral pode ser feita em meditação, o que é perigoso quando a pessoa não tem prática. A mim, a projeção astral acontece-me a dormir, nos sonhos, e o que me acontece é que eu estou deitada, estou a dormir e de repente acordo no sonho. Mas não acordo para esta realidade, acordo para a realidade do sonho, e quando eu acordo durante o sonho, eu comando o sonho daí para a frente. Por exemplo, se eu disser, eu agora quero ir daqui, como eu fiz uma vez, quero viajar até às pirâmides do Egito. Então, saí do meu quarto, saí para a varanda, há estados de consciência que eu consigo atravessar a janela. Passo a janela, passo tudo como se não estivesse lá. Há outros estados de consciência que eu acordo que já não consigo passar através da janela. Portanto, para mim é nítido que existem vários estados de frequências em que nós podemos estar acordados ou que podemos estar a viver vários tipos de frequências, e as que são mais subtis, elas conseguem passar através da matéria sem problema nenhum. Agora, as frequências mais densas não passam através da matéria.
Por isso é que eu, às vezes, acordo durante o sonho na consciência e se estou no meu quarto, saio do corpo, não é? E se quer sair para ir viajar, se não tenho a janela aberta, não, às vezes não consigo, se estou num certo estado de consciência. Eu sei que isto pode parecer doido, mas é verdade, isto não acontece. Se não, há estados de consciência em que eu passo através da janela e vou eu. E já viajei nas pirâmides do Egito à noite e é a coisa mais linda de sempre, porque eu nunca fui ao Egito e tenho esse desejo. Então, a projeção astral é nós acordarmos, nunca lhe aconteceu acordar, estar a adormecer e de repente dar assim um salto. Então, isso é, você acorda antes que está a entrar no corpo. Ou seja, a sua alma já está no seu... aliás, é ao contrário. É outra coisa que eu queria falar a seguir. Então, quando nós estamos a adormecer, damos assim um saltinho, quer dizer que nós estamos, a nossa alma está-se a desligar do corpo para ir viajar, né? E nós ainda não estamos completamente a dormir e damos-nos conta disso e tumba, estamos assim, e não deixamos a alma voltar a entrar. Portanto, a alma está a sair, nós estamos ainda acordados, acordamos e volta. Eu tinha um namorado, quando era mais jovem, que quando ele estava a adormecer, e nós vivíamos juntos, quando ele estava a adormecer e a alma dele saiu do corpo, eu sentia. E eu achava aquilo muito triste. Eu nunca o deixava, assim, eu só lhe dizia, não adormeças antes de mim, porque, pronto, era miúda, muito imatura, muito mimada, mas aquilo fazia-me tanta confusão, ele estar ali ao meu lado, mas não estava, eu senti que ele não estava ali, porque na realidade a alma dele já estava muito longe, não é? Então eu preferia ser eu a adormecer primeiro para não sentir ele a ir embora, para mim aquilo era muito, muito angustiante. Bom, então nós quando adormecemos a alma sai do corpo, é assim que nós vamos com a nossa energia, com a nossa alma, recuperar os nossos chakras para trazer energia para o corpo físico. A alma fica ligada ao corpo físico através de um cordão de prata, que é o que chama o cordão de prata, que está agarrado ao corpo físico e que esse cordão de prata está sempre ligado ao corpo físico, só se desliga ao corpo físico na altura da morte. Chico Xavier dizia uma coisa muito, muito interessante, é que ir dormir é como treinar a morte. Ele dizia que todas as vezes que nós vamos dormir estamos a treinar a morte, porque na realidade a morte nada mais é do que ir dormir e não voltar a acordar. E agora não vamos falar da morte, que é para não entrarmos por aí, mas na realidade eu acredito que quando nós morremos com frequências elevadas, quando acordamos do outro lado, acordamos num sítio lindo, magnífico. Por outro lado, quando nós morremos com frequências densas, com medo, com mágoa, com coisas densas, quando não perdoamos, quando estamos tristes, angustiados, deprimidos, quando acordamos do outro lado, estamos no mesmo estado frequencial. A dor física, quando se morre, desaparece, mas o estado frequencial fica o mesmo. Ou seja, a dor emocional não desaparece com a morte. Então, para todas as pessoas que pensam em suicidar, por favor, não se suicidem, porque a maior parte das pessoas que se querem suicidar, elas querem matar matar a dor. E, na realidade, a dor emocional, ela não desaparece com a morte. O que desaparece é a dor física. A dor emocional continua do outro lado e o seu estado frequencial, nós vamos ter que continuar a trabalhá-lo e curá-lo e evoluir do outro lado, de onde paramos. Portanto, então o Chico Xavier, que era um homem que eu gosto muito, um ser evoluidíssimo, com um coração e uma compaixão pelo mundo, pelos outros, absolutamente admirável, dizia isso, que sonhar, ir dormir, é treinar a morte. Então, na realidade, durante a projeção, nestes sonhos onde eu acordo a consciência, na projeção astral, eu dou-me conta que na realidade nós somos muito mais que um corpo físico, pois já me aconteceu acordar e estar a sobrevoar e ver o meu corpo a dormir. Se calhar muitos de vocês que estão a ver este vídeo já vos aconteceu também, e sim, partilhem as vossas experiências aí nos comentários, adorava saber, porque não existe assim muitas pessoas com quem eu possa falar destas coisas, mas eu sei que existe cada vez mais pessoas a fazer viagens astrais nos sonhos ou sem ser nos sonhos, mas que é realmente algo fantástico. A mim as viagens astrais não me acontecem sempre, não é sempre que eu quero, infelizmente, é quando pode ser. Às vezes eu acordo no sonho, mas não estou aqui no quarto, já estou noutro sítio, mas percebo que estou fora do corpo. Outras vezes eu percebo que
estou com consciência, mas ainda não saí completamente do corpo. E o que é que eu faço no meu sonho? Eu crio, imagino, tudo o que aqui na Terra me faz criar um acidente ou que eu possa morrer, por exemplo, atirar-me de um precipício, atirar-me do último andar de um prédio, tudo isso ganhar velocidade. Eu preciso, no sonho, de ganhar velocidade para poder desligar a alma do corpo e sair e começar a voar por onde eu quiser. Eu sei que isto é esquisito, mas é verdade. Acredito que às vezes quando eu acordo ainda estou ligada portanto, ao corpo, à consciência. Estou acordada no sonho, mas a alma ainda não saiu do corpo e eu estou a sonhar. Eu procuro sítios para me levar, para ganhar velocidade, ou se estou num carro a grande velocidade, ganho grande velocidade, porque é a velocidade que faz com que a minha alma saia do corpo. E o que eu sinto quando saio do corpo é como se fosse uma sucção, ou seja, é um alívio, uma coisa brutal. É como se existisse uma força, um aspirador que está a aspirar e eu vou, saio. E quando saio é uma libertação e quando eu saio eu posso voar. Por exemplo, quando me atiro das pontes e do topo dos prédios, isto é uma maluqueira, parece uma suicida, mas não. Eu atiro-me do prédio, mas é para voar, porque eu sei, às vezes pergunto-me, eu estou a sonhar ou isto é vida real? Porque se isto é vida real não posso atirar do prédio lá de cima. Mas a sonhar eu atiro-me lá de cima e depois ganho velocidade e começo a voar, porque é mais fácil começar a voar, a tirar do prédio, do que ganhar elevação do chão e voar. Às vezes consigo, mas se o meu nível de energia não está assim muito forte, às vezes é difícil começar-me a elevar e voar. É mais fácil atirar do prédio ou ganhar velocidade ou tirar de uma riba e começar a voar. Outras vezes eu consigo só começar-me a elevar. Já elevei, passei o céu azul, passei as estrelas, depois passei todos os satélites da Terra, que eu achei uma coisa assim espetacular. Eu não fazia ideia que havia tanto satélite à volta da Terra. Eu depois, quando acordei, até fui pesquisar qual o número de satélites à volta da Terra, porque na minha projeção astral eu vi tantos e eu não tinha essa consciência. Portanto, o que acontece na viagem astral? Nós saímos com consciência do corpo e podemos comandar onde é que nós vamos. Se você quer ir ao passado, quer ir ao futuro, quer ir até ao Egito, quer ir onde você quiser, você diz, eu quero ir ali, vum, e vai, quase com a velocidade de um pensamento. Por isso é que do outro lado, e quando eu escrevi no livro do Meta Angel 22, que do outro lado, na energia, a nossa vida viaja à velocidade de um pensamento, porque eu experiencio isso sempre que tenho viagens astrais e projeções astrais, porque eu digo eu quero ir ali com a minha mente e eu vou ali, não sei como é que eu vou, e outra coisa muito interessante, mas vou e à velocidade de um pensamento. Às vezes já tenho tentado ir ao futuro, nem sempre nos é permitido fazer certas coisas, porque há a informação que não é suposto nós termos, faz parte de passar por aquilo para a nossa evolução. Mas quando é permitido, é absolutamente espetacular e eu já tenho recebido muita informação dessas viagens. Uma delas, várias estão no livro, mas outra vai estar agora neste livro, em que eu recebi uma mensagem dos mestres ascenciados, que eu penso que eu na altura não sabia quem eram os mestres ascenciados, só os vi. E quando estive ao pé deles, era uma energia tão linda, e eles eram tão lindos, as faces deles eram tão lindas, tão perfeitas, que só de olhar para eles dava vontade de chorar. Era uma coisa, e depois tinham muito altos, e só a presença deles passava uma energia de amor, uma energia de fraternidade, de compaixão, é lindo, maravilhoso, está no próximo livro. Mas também já sonhei com o outro lado, já tive sonhos do outro lado, e sonhei um bocadinho. Eu penso que aquela sensação que eu tive uma tia que faleceu, que eu gostava muito, e ela vem num sonho, vem-me dizer assim, posso mostrar-te uma luz que nunca viste? E eu, claro, tia. Então ela levou-me, e eu fui ao mesmo...
portanto, era o mesmo local da casa dela, mas uns estados de consciência diferentes, noutras frequências. Então, eu, nesse sonho com ela, ela mostrou-me, eu vi cores que eu nunca tinha visto na vida, uma luz que me passava um sentimento de amor tão grande, de paz, como se estivesse tudo bem. Eu só me lembro de pensar assim, se eu estivesse constantemente conectada com este sentimento, com estas emoções, com este amor, com esta paz, com esta plenitude, eu nunca ia ter problemas e tudo ia ser muito mais fácil. Eu lembro de não querer acordar e depois, quando acordei, eu tentei resgatar esse sentimento de plenitude, que está tudo bem, que não há motivos nenhuns para nós nos preocuparmos. A morte não existe, existe uma passagem que, quando nós estamos com uma frequência elevada de fé, de amor, é lindo. E foi isso que a minha tia me mostrou, aquilo era tão lindo, as cores que eu nunca vi na vida, que eu não sei descrever, mas sobretudo era a vibração do próprio sítio, emanava um amor, que era uma coisa assim, não há palavras, portanto, mas os sonhos vêm-nos realmente dizer que existe vida para além do corpo, e quem já teve projeções astrais, quem já sonhou e teve estas experiências de estar a sonhar e acordar no sonho, ou teve sonhos lúcidos, já percebeu que nós não somos só este corpinho físico, nós somos muito para lá disso. E é esse para lá disso que nós temos que trazer para aqui para comandar a nossa vida. Existe também portanto, para você fazer a projeção astral, você pode pedir para isso acontecer, mas isto acontece sobretudo não quando a gente quer, mas quando é possível nós fazermos. Este cordão prata que eu falei, ele está sempre ligado ao nosso corpo, então ele estica-se infinitamente. Como eu já lhe disse, fui daqui ao Egito, já fui para os Estados Unidos, já fui ter com várias pessoas e pessoas queridas já vieram ter comigo nos sonhos. O meu filho já veio ter comigo uma vez numa projeção astral, e isso, porquê? Porque o cordão prateado, ele estica infinitamente, e depois, por isso é que a alma volta sempre ao corpo. Não há perigo desse cordão se partir. Só se parte esse cordão que nos liga ao corpo, que liga a alma ao corpo, ele só se parte, como eu falei, na altura, no desligar da alma ao corpo, no momento da nossa passagem para o outro lado. Então, é assim, se você está a dormir, existe outra situação que mostra muito bem como é que a nossa alma sai do corpo quando nós dormimos. Já alguma vez lhe aconteceu estar a dormir e acordar e não se conseguir mexer, não conseguir falar, gritar e querer se mexer, estar consciente, mas ainda não tem controle sobre o seu corpo? Eu sei que isso é muito aterrorizante, mas não tenha receio, porque o que é que é? Isso significa que a sua alma já está, se você está acordou um bocadinho antes da altura da alma entrar no corpo, não é? Acordou antes e precisa de respirar fundo para deixar que a alma ajuste, que entre no seu corpo, e só quando a alma entrar no seu corpo e ajustar é que você vai ter a capacidade de gerir o corpo, porque enquanto a alma não está encaixada e não entrou no seu corpo, você não consegue falar, não consegue mexer, não consegue nada. Portanto, não se preocupe se acordou nesta altura em que a alma se está a ajustar e que está fora do corpo. Não fique com medo, fique só a respirar fundo e feche os olhos, conte até 10, até 20, e quando acabar de contar até 20 já vai estar acordado e já vai conseguir gritar e se vai conseguir mexer. Portanto, isto é uma das situações que acontece a muitas pessoas, e isto só mostra que nós deixamos o corpo todas as noites quando dormirmos, e podemos tirar muito proveito disso para nos curar, para encontrar respostas, para ajudar, para receber curas. Então, o que quer que você queira realizar durante os seus sonhos, faça antes de dormir. Aquela expressão que a noite é boa aconselhar é tão sábia, porque na realidade nós, antes de ir dormir, se falarmos com a nossa consciência, ela depois faz aquilo que nós pedimos, consciente ou inconscientemente. Imagine que você tem uma dúvida e não sabe o que é que há de fazer. Então, antes de dormir,
pergunta à sua consciência, eu peço à minha consciência que durante este sonho, hoje à noite, me mostre e que me dê a resposta para esta dúvida que eu tenho. Ou vai sonhar com isso, ou se calhar no outro dia alguém lhe vai dizer alguma coisa, ou vai ouvir uma música, ou a resposta vem até si, ou depois numa meditação, ou no dia a seguir vai sonhar. Não existe uma pergunta que a gente faça que não tenha já uma resposta, e não existe nada que a gente pergunte à consciência, ao universo, que não nos seja respondido. Todas as respostas são-nos dadas, tudo chega até nós, quando nós queremos saber, quando nós temos dúvidas e pedimos e pomos a pergunta no universo. Então, resumindo e concluindo, podemos tirar muito usufruto dos nossos sonhos, podemos chegar a respostas, podemos regenerar, podemos curar, podemos ir viajar, podemos ir para outras dimensões. Os sonhos ligam-nos ao outro lado. Podemos nos encontrar com familiares que já faleceram, podemos ir encontrar alguém durante a noite. Imagino que o seu marido ou a sua mulher está do outro lado do mundo e está com saudades, peça para ir ter com ela durante o sonho, e podem se encontrar em projeção astral durante a noite. E podemos, sobretudo, interpretá-los, receber informação do nosso subconsciente, de dores, de mágoas, de corpos de dor que estão recalcados na nossa energia e que nós temos que limpar, e que às vezes os sonhos estão-nos a dar dicas de o que é, o que é que preciso limpar, o que é que eu preciso curar. Então é isso, espero ter ajudado, sonho muito, arranje um caderninho para o seu diário dos sonhos onde aponta os seus sonhos, deite com o coração em paz, acorde 10 minutos antes e não se levante logo, fica a ver o seu sonho, faça perguntas antes de dormir à consciência, peça, muito importante, quem não se lembra dos sonhos, já me esquecia disto, peça à consciência antes de dormir, peça à consciência, eu quero amanhã, quando acordar, quero-me relembrar dos meus sonhos, e faça isto todas as noites, até que vai-se começar a lembrar, está bem? Um beijinho, espero ter ajudado, namastê. Está a ficar muito frio, vento.